Bem-vindos ao Ilancast. Aguarde. Começamos em breve. Agradecemos aos nossos apoiadores. Télios, Telecom Inteligente. Nosso objetivo é criar soluções de conectividade aliadas à tecnologia da informação. Gamatec, controle de qualidade, segurança necessária para quem sonha e para quem realiza. Maria Plaza Hotel, muito mais que uma simples hospedagem, conheça. M. Oliveira, móveis planejados, soluções criativas sob medida. Casinha Produções, marketing, podcast e muito mais, sua empresa no padrão Casinha. Bem-vindos a mais um Ilancast. É um prazer enorme tê-los mais uma vez aqui com a gente. Quem assistiu o primeiro episódio já sabe. Nosso bate-papo aqui é 40 minutos de muita informação. Todo mundo tem o que fazer e a gente não pode perder tempo nessa vida. Estamos hoje na companhia de um cara maravilhoso, com sua esposa maravilhosa, duas pessoas e num caso inédito, a primeira vez que a Bárbara participa, estreia aqui. Exatamente. O microfone. Que honra. Ela corre de aparecer e tudo, microfone. Eu estou sempre junto, porém atrás das câmeras. Perfeito, Bá. Mas eu fico muito feliz porque o Ilancast é uma inovação até pra gente. Então isso aqui tem que ser um bate-papo. E eu tenho certeza, a menos da Bá, todo mundo já conhece. Todo mundo que manja dos podcasts já conhece o Denis. O que o Denis é. Por bons motivos. Por bons motivos, com certeza, Denis. Poxa vida, o cara é o fundador e o administrador e o gestor da Sociedade da Lanterna, que nós vamos falar aqui um pouco. Professor universitário, não sei se continua ainda no quadro da faculdade. Sim, ainda continua. Escritor de livros, fazia a seleção toda editorial do Mises. Uma história vasta. Mas hoje o bate-papo tem que ser uma coisa muito mais gostosa, o que você nunca fez, né? Então aqui a gente tem que bater papo. Primeiro, Denis, conta um pouquinho pra gente do que, quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter passado pela palestra. Sim. O que a gente viu na palestra e o que a gente vai ver, né, efetivamente na palestra. Sim, a ideia é divulgar e trazer para o dia a dia das pessoas alguns elementos da filosofia da Ayn Rand, mas não só. Eu fiquei naturalmente muito associado à imagem da Rand, do objetivismo randiano, né, que é o nome que se dá à corrente filosófica dela, mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que a Ayn Rand como defensora da liberdade, nada obstante a minha profunda admiração por ela, naturalmente. Mas o fenômeno da liberdade, ele tem origem no mundo antigo, ele tem origem entre os gregos. Ele repercute fortemente no decorrer de toda a história da filosofia. Os gregos usufruem, eu tenho dito isso para as pessoas entenderem o grau da preocupação que nós devemos ter com a nossa realidade. Os gregos, do 6º século antes de Cristo ao 6º século depois de Cristo, gozaram de um grau de liberdade que hoje nós não temos. Exatamente. E assim, o Império Romano caiu 4 séculos depois de Cristo, não é isso? Então, ali quando você tem a reforma que institui o cristianismo como Constantino. religião, exatamente, ali você já tem passa a ter uma certa vigilância sobre o modo de dizer. Mas com o nascimento da filosofia, Tales de Mileto, 6º século antes de Cristo, até 5, 6 séculos depois, hoje essa coisa de cuidado com o que você vai falar no podcast, porque de repente o Xandão vai te colocar uma coleira ou alguma coisa. Xandinho, porque eu recebo a newsletter Alexandre o Pequeno. O Pequeno, exatamente. O Alexandre o Medíocre. Exatamente. Então, você sabe que eu não sou um filósofo e nunca estudei filosofia, mas eu me lembro de ter lido um livro sobre Copérnico uma vez. Sim. E Aristarco de Samos e Heráclides do Ponto foram os primeiros a tratar do heliocentrismo, né? Que a gente girava em torno do Sol. E o que você acha que acontece com a humanidade de tempos em tempos que há um emburrecimento, Denis? Porque para mim não existe outra explicação, porque de tempos em tempos a gente fica mais burro. O conhecimento, especialmente o conhecimento científico, é uma coisa que dá trabalho.
ou seja, que demanda um empenho da pessoa, que demanda uma participação ativa no processo dessa construção. O Platão falava em exercício psicogênico. Assim como você vai para a academia e malha os seus músculos, o seu bíceps, o seu tríceps, você malha as coisas, platonicamente falando, as coisas da alma. Perfeito. Se você não malha, elas atrofiam. Elas não ficam paradas. Ou elas estão atrofiando, ou elas estão crescendo. E as coisas da mente também, né? As coisas da mente, as coisas do intelecto. Então, o que acontece com muita frequência é que as pessoas acabam optando pelo conforto do acreditar nas suas pré-intuições, daqueles conhecimentos que elas absorveram sem entender, inclusive, muito bem porquê, de onde vieram, qual a causa deles, sem meditação ulterior, do que propriamente procurar conhecimento. E numa civilização do conhecimento, mas quase de maneira paradoxal, com tanta porcaria à disposição, é mais confortável você ficar no universo da ignorância. E às vezes a ignorância ela é até... Ela é reconfortante. Reconfortante. Ela é reconfortante. Saber dá muito trabalho e saber dói. A Bárbara está aqui, ela sabe como que frequentemente eu tenho que brigar para sair de casa, para frequentar mais as pessoas e cada vez mais selecionando grupos. E é engraçado você falar porque isso. Senão você não consegue respirar, cara. É engraçado você falar isso porque, de fato, tem horas que a gente começa a falar assim, da preguiça. Da preguiça? Da preguiça de sair de casa, porque você tem que repetir tudo de novo e as pessoas insistem em achar que é melhor deixar na mão de outros para serem tutoriada e aquilo realmente... Infelizmente, se a gente pudesse escolher, eu não quero pagar pelo seu tutor, mas o duro é que tem até a ver muito com o objetivismo. O coletivismo te obriga a pagar. Eu tô numa vibe, depois eu explico. Nem carro mais eu tenho. Eu tô com motinho elétrica, porque assim eu não pago IPVA. Posso atravessar o sinal vermelho se eu quiser. Maravilhoso. Agora eu tô rebelde, totalmente rebelde. Libertário. Bah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você está participando aqui, eu estou muito feliz porque, pegar uma estreia dessa é demais, viu? Isso não é... Ó, a Lara vai ficar com inveja. Quem mais? O pessoal dos sócios vai ficar... Exato, G4. Brasil Paralelo. É isso aí. Chupa mundo. Chupa, pessoal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É fácil ser casada com um cara absurdamente inteligente como o Denis? Ou, às vezes, o seu cérebro dá um nozinho? A verdade? Pode falar a verdade. Dependendo do que você falar, vai ser o primeiro e último podcast que a gente vai participar junto. Cara, é fácil e é difícil, Tá. porque a gente sabe a hora de parar de falar também em casa, né? Porque a gente trabalha com isso o dia inteiro. Mas você é muito parceira. Sim, mas eu acho que tem que ter aquela coisa de casa. Quando a gente tá em casa, a gente quer casa. Sim. Então a gente fala até certo momento de trabalho, porque pra gente isso é trabalho. Sim, sem sombra né? de dúvidas. E nós trabalhamos juntos, né, nisso. Então, quando tá em casa, é aquela coisa mais descontraída. Mas o cara é o obscuro, é um ogrão ou é um anjo da guarda, esse menino? Vou chamar de menino, né? Porque ele é mais novo que eu, posso chamar. Pessoal, o Denis tá judiado, mas ele é mais novo que eu. Eu sofrido cada vez mais. Ele é uma pessoa fácil de conviver, assim. Tem algumas horas que Eu acredito que a ele gente quer passar um pouco do ponto e eu fico segurando um pouco. Eu acho que você faz amor? muito papel igual a Fernanda, trazer pro chão às vezes. Isso é bom, Denis? Sim. Cara, é muito importante, né? Porque assim, senão... Eu já entendi o seu jeito e eu sou muito assim. Eu marco posições duras, eu mudo de posição e de pensamento diante de novas evidências. Também. Mas se não há novas evidências, não há por que mudar e não há por que negociar com princípios. A negociação de princípios me incomoda muito. Idem. Então, assim, olha,
Isso aqui está estabelecido, tá? Nós vamos ser honestos, nós vamos conduzir a coisa com retidão. Vamos assim? Vamos assim. Então, meu amigo, por exemplo, nós somos defensores das liberdades e das liberdades individuais. Só que isso é pleonasmo. Liberdade é liberdade individual. Não existe liberdade de grupo. Exato. Liberdade é liberdade do indivíduo. Não tô, a liberdade do Ilan, a liberdade do PT, a liberdade do FBI. Não. Liberdade é liberdade do indivíduo. Então, quando eu falo liberdades individuais, eu estou falando de uma tautologia. Isso é um princípio. Então, no momento em que, na defesa das liberdades individuais, a liberdade do outro me incomoda de alguma maneira, é nessa hora que eu vou definir mais ainda. Exatamente. É naquele momento em que eu me sinto incomodado pelo cara tá dizendo alguma coisa que tá me ofendendo, que tá me machucando, mas eu não sou um defensor da liberdade de expressão, aí agora eu vou relativizar. Ou um partido político que se diz defensor da liberdade, na hora de negociar com coletivistas, se torna um deles. Isso, cara, me adoece. Essa hora é a hora que eu tem seguro. que me segurar para eu não matar ninguém. Mas, Bah, eu vou te falar um negócio. A Fer faz a mesma coisa. Mas aqui vai chegar num ponto muito interessante dessa entrevista, porque eu acho que eu fui o primeiro a fazer uma coisa que todos me crucificaram lá atrás, mas acho que o Denis vai me dar razão. Mas eu preciso, antes de mais nada, falar desse povo aqui. Legal. Que tá com a gente antes da gente lançar. É o povo que acredita num doido. Esse povo deve ser mais doido que eu. Maria Plaza Hotel, que maravilhoso. recebe a gente, que tá lá hospedado. Super bem hospedado. Que legal. Agradeço muitíssimo. A Télios Telecom Inteligente cuida dos seus dados, da sua empresa, com uma primazia, com cuidado, segurança de dados, com esse pessoal. Temos a Gamatec, que é da minha amiga Isabelle, que vai te conhecer, que é a sua fã número 1. Você não precisa ficar com ciúme, viu, Bah? Fica tranquilo. Mas a Isa é uma empreendedora. Ela tá com a Gamatec aqui, mas ela tem várias empresas. Uma menina, assim, de ouro. E, por fim, o Miguel Oliveira, da M. Oliveira Móveis Planejados. Um cara nota 1000. Você que vai fazer seus móveis, é o que ele diz. Eu gosto de fazer o básico, mas o básico bem feito. Sim, boa. E tem que ser assim. Boa. Antes da gente continuar, também preciso falar que, uniforme da AIA, lá no Ilan, porque isso aqui nós temos que fazer acontecer, pessoal de Araçatuba, para a gente provar que o Estado não tem que se meter nisso daqui, não tem que botar dinheiro do coletivo, que nem deveria ter sido tomado do coletivo, em sustentar profissionais do esporte. E uma hora isso aqui vai ficar muito claro, não é isso? É isso. Eu ficava pistola quando eu via Petrobras bancando o Flamengo. Pô, nem pra bancar o meu? Na hora de me roubar é todo mundo igual. E na hora de escolher o time que vai financiar, é o time dos carioca. Pô, peraí. Eu falo, o Brasil é um caso... O Brasil é uma tragédia e uma comédia ao mesmo tempo, né? No Brasil inventaram as ONGs patrocinadas pelo governo, patrocinadas pelo Estado. Eu canso de ver gente falar assim, eu vou abrir uma ONG, uma organização não governamental. Tá no nome, não é que precisa ser inteligente, basta saber ler. Mas por que você quer abrir uma ONG? Não, porque se eu abrir essa ONG, eu já consigo fazer um pedido, que já tem os editais de patrocínio estatal da ONG. Então, cara... Quando alguém fala assim, eu vou abrir uma ONG e tal, eu falo assim, você vai abrir uma organização que você não precisa de concurso público para ganhar um dinheiro fácil que o Estado vai te dar para que você faça propaganda para ele. É para isso. É assim que eu leio. Eu falo, ONG eu já... Não abra, né? Exato. Não abra, por favor. Mas dizem que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas eu quero trazer um assunto para a mesa muito legal. Eu em 2017, eu estava fazendo o processo seletivo do Novo para aquela campanha de deputado federal. Certo. A primeira que teve. E uma das coisas que me chamava a atenção naquela época era o seguinte, no meio das provas todas e tal, que era tipo assim uma gincana de quem ganhava mais associados, mais filiados ao partido, eu cheguei e perguntei, que hora que nós vamos ter uma prova objetiva? Né? Que hora que nós vamos selecionar o jogo do trigo dizendo assim, quem é a favor de educação gratuita dada pelo Estado, né? Gratuita, saúde gratuita dada pelo Estado. E aí eu comecei a perceber que eu era persona non grata, né? É aquele cara que sempre chega para falar aquilo que os outros não querem ouvir.
E eu acabei saindo do Novo. Óbvio que pessoas como você, o Hélio, muita gente não brigaram comigo, respeitaram essa posição, mesmo tendo estratégias de onde o Novo poderia ser uma ferramenta. Passado muito tempo depois, você esteve em Brasília, Sim. Foi, vamos dizer, um tutor daquele pessoal, Sim. Viveu lá dentro, Denis, que é uma experiência riquíssima, que eu acho que seria maravilhoso poder compartilhar. O que é aquilo lá? Se aquilo lá é uma fábrica de fazer uma distorção na mente das pessoas. Nem sei se é bom que as pessoas fiquem sabendo. Você entra liberal e sai libertário de lá, né? Quem falou isso foi o... Ah, meu Deus, que foi agora ministro do governo Bolsonaro, no fim, de Minas e Energia, que é o do movimento liberal também. Pelo menos ele já foi mais liberal. Ah, esqueci agora o nome dele. Mas... Não foi ele não, foi outro. Ah, bom, esqueci a pessoa. Mas a reza é essa, né? Você entra liberal e sai libertário. Eu tenho um amigo, ele trabalha, sabe para que partido? PSB. Partido que era o antigo PC do B. Ele é o cara que faz corre aqui as cidades da região. É o maior libertário do mundo. Fala assim, Rodrigo, Estado não serve para nada. Não. Só que é meu ganha-pão isso aqui. Se tem um monte de gente que acredita que isso aqui funciona, eu tô aqui para ganhar meu dinheiro. O cara fala isso. Mas, Denis, conta pra gente essa experiência e onde essa experiência te levou. Cara, na verdade é o seguinte, foi uma experiência muito boa, porque ela casou elementos teóricos, né, que eu estudo uma vida inteira, com uma vida prática, ver como a coisa funciona no dia a dia. E então você não precisa ficar imaginando, você vê exatamente pelos corredores, pelas reuniões, pelas comissões, o quanto nós estamos imersos numa lama coletivista, mas não é até o teto, ela já passou muito assim. O voluntarismo do político brasileiro, que não veio de Marte. O político brasileiro é o que é quem é, porque ele representa sim um modo de pensar de uma população. Eu nunca me esqueço, e aqui vou fazer uma menção a um deputado federal que foi várias vezes deputado federal, chamado Jorge Maluli Neto. Ele que deu a concessão para a Rede Globo junto com o Antônio Carlos Magalhães. Existe até um livro, A História Secreta da Rede Globo, que fala de Antônio Carlos Magalhães e Jorge Maluli Neto, que é da região, Mirandópolis. E uma vez, meu pai fazia casa popular pro Brasil. Então eles eram muito amigos. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, nunca mexa com político. Não misture político. Aprendi isso lá em São Paulo. Uma das maiores incorporadoras do Brasil. Rodrigo, você não precisa disso. Nunca mexa com político no mundo dos negócios, que isso vai te levar pra cadeia. E de fato. Mas uma vez meu pai quis dar uma cutucada no Dr. Jorge Maluli e falou assim, ô Jorge, só tem corrupto aqui dentro. Ele falou assim, claro, aqui representa efetivamente a sociedade brasileira. Se 10% da sociedade for homossexual, vai ter 10% de homossexual. Se 10% for chinesa, vai ter 10% chinesa. Se você está dizendo que 100% é corrupta, é porque a população brasileira é 100% corrupta. Foi o tapa na cara que ele acabou dando no meu pai, de certa forma. É isso mesmo, Denis? Na sua visão hoje... Não está muito distante disso. Eu não colocaria em termos assim aritméticos, porque a gente tem um tipo de processo eleitoral que acaba também privilegiando o ingresso de figuras que não foram votadas. Sim. O coeficiente eleitoral acaba, trazendo uma massa partidária que não foi exatamente contemplada pelo voto. Mas não está muito distante disso. O Thomas Sowell, que é um grande autor, está vivo, inclusive, ao qual eu dediquei um livro, ele diz que políticos mentirosos existem exatamente porque existem pessoas que desejam a mentira e desejam coisas impossíveis. Quando você deseja uma coisa impossível, quem você vai trazer para perto? Só o mentiroso. Só. Então, dizer a verdade não é uma boa moeda de troca para uma figura política. Não ser populista, não ser coletivista, significa quase que decretar o fim da sua carreira política. Exato. Então, o cara, também o Thomas Sowell vai dizer que o político ele vai olhar primeiro para a eleição, depois para a reeleição, são as duas prioridades absolutas dele,
E a terceira, se existir, é fazer uma outra fortuna coisa muito distante das duas primeiras. Eleição, reeleição e juntar dinheiro para caso não me reeleja, eu posso ficar a vida inteira sem trabalhar. É muito sedutor. Eu contava isso para a Bárbara frequentemente. Eles são tão... A disfarçatez é tão grande que não é que é uma coisa feita assim às escondidas. Não é que o jogo da corrupção, do poder... É por debaixo do pano lá. Não é, cara. Descarado. Assim, uma vez eu estava na liderança do Novo, trabalhando como coordenador político, ou seja, a minha função era acadêmica. Os PLs chegavam, os projetos de lei, PECs, etc. Eu fazia o filtro liberal. Perfeito. Como que um defensor da liberdade se posiciona aqui e instruir os deputados. Essa era a minha função. Eu via lá deputado federal no corredor com os prefeitos, assim, 30, 40 prefeitos no corredor falando assim, tá, eu tô aqui com emenda para passar, mas eu quero saber quantos votos eu tenho nas cidades de vocês. Eu preciso que vocês façam esse levantamento para mim, para eu poder garantir o repasse de verba. Para você ver um safado do Lira dizer que o sistema de repasse por meio de emendas é fundamental para a democracia brasileira. Mas como é que pode ser cara de pau desse tanto, velho? O Brasil perdeu a vergonha na cara. Perdeu. E aquele negócio. Eles inventaram a democracia. E a gente falar disso hoje, nós pagamos o pato. Eles podem falar descaradamente que compram as pessoas e isso tá maravilhoso. Mas para quem não sabe, o Denis... Ele cuidou de ser esse filtro liberal dentro do Congresso para os deputados federais do Novo. Sim. E é muito difícil. É difícil, mesmo dentro do Novo? Sim, é difícil. Qual que foi vai piorar. Vai piorar, né? A gente está sabendo. Vai piorar. Qual que foi a sua decepção com o Novo? Se é que houve alguma. A minha decepção com o Novo se deu muito dentro do estado de Minas Gerais, por conta do Zema, e depois como isso se espalha nacionalmente. Amanhã vai ter uma pessoa na palestra chamada Guilherme Coelho. Ele ia sair candidato a deputado federal, passou em tudo pelo Novo. Quando aconteceu isso, ele deixou o partido e a corrida eleitoral. E ele me mandou mensagem há poucos dias, né, fazendo a inscrição dele, da esposa, e disse, eu gosto do Denis porque o Denis tem postura. Eu não negocio com princípios. Exato. Eu não negocio com princípios. Quando eu vi o Zema marcar posição favorável a Marcelo Aro, né, amor? Que Marcelo é o nome do Aro. cara lá de Minas Gerais. Marcelo Aro é um chorume da política nacional, um dos piores deputados federais avaliados naquele ranking dos políticos. E esse cara foi chancelado pelo Novo e pelo Zema para sair como senador por Minas Gerais. Eu, ao mesmo tempo que fazia campanha pelo Zema governador, porque também não tinha nada melhor e ele fez um bom primeiro governo, eu fazia campanha contra o senador. E uma das minhas maiores alegrias naquele momento político foi ver o Marcelo Aro perder, porque nada mais merecido do que um sujeito daquela não qualidade. E o investimento altíssimo, E, cara, né? Numa campanha para um cara que não... Aquele negócio assim, nós não usamos fundo eleitoral. Só que a parceria comendo fora, com todo mundo enfiando dinheiro público em campanha. E aí eu fiz um vídeo... Tinha foto do Zema espalhado por toda Minas Gerais, mas principalmente ali no Triângulo Mineiro, que seria a nossa região ali. Com todo mundo, né? Com todos os partidos. E aí eu pergunto uma coisa. E não, assim, o que me irritava, não precisava. Não precisava disso, né? Cara, o Zema era a reeleição certa, era para ele ter chamado... Quem votou no Zema não foi pelo partido. Não, que maneira. Foi porque o Zema realmente foi muito bom como governador. Um ótimo cara, tá? Só que no momento em que você passa a ter um projeto de poder, e esse é um problema nosso, os defensores da liberdade, quando a gente esquece os princípios e a gente se deixa corromper, quando a gente deixa de ser defensor da liberdade para ter um projeto de poder. Essa é a grande armadilha, que foi o que eu perguntei para você. Quando se vai em Brasília, isso deve ser uma máquina de destruir. Você, enquanto defensor da liberdade, para ser alguém que fala, opa, eu preciso estar aqui. Claro não no seu caso. Porque claro que eu não vou expor nenhum deputado nem nada, mas eu tive
rusgas, né, amor? Dentro do novo, você tá falando? De Eu imagino, você não precisa falar, você tá falando, mas eu imagino. Eu falar pra Bárbara assim, você já tá pronta pra ir embora de Brasília? Ela falou, mas a gente acabou de chegar. Eu tô Nós achando que eu vou ser tivemos a história do demitido. sofá que foi ótima. Nós ficamos de comprar um sofá lá, nós vendemos o nosso em Minas e ficamos de comprar um sofá lá. Nós não compramos. Porque a gente sempre achava que ia ser Todas as vezes que da semana. eu dentro da loja comprando sofá. Amor, suspende o sofá. Suspende o sofá. Não, o pior Acho é que eu vou sei embora. que vocês. Uma coisa que o pessoal não sabe é que vocês gostam muito de gatos, né? Sim. E como foi levar os gatos pra lá? Gato, cachorro. Levamos todo mundo, É né? filho, né, cara? Um veio de lá. A gente é pai de Ah, é? pet. Nós adotamos lá em Brasília. A gente é pai de pet. A gente fez uma escolha que muitas pessoas não entendem, outras pessoas entendem, mas foda-se. Quem tem que entender somos nós. Por não termos filhos, né? Então a gente optou por não ter filho. Eu achei que a Bárbara em algum momento fosse balançar e fosse rever. Cara, Não essa foi o mulher caso. nunca balançou. E eu falei, e ela sofria muito com o negócio de hormônio assim. e tal, método anticoncepcional. Eu falei, não, deixa que eu faço a vasectomia. Fiz vasectomia. Me deu de presente de aniversário de casamento. Não, bonito. Vasectomia, porque isso alivia muito pra mulher, né, cara? Super. E aí, hoje nós temos os 3 cães e 2 gatos. Assim, E isso são andou pegando nossa muito vida. nos últimos tempos, né? Muita gente começou a se meter muito na vida de vocês. Eu fiquei longe das redes sociais. Sim. Aí, como eu disse, voltei pro Ilan, então peguei, assumi, fui. E vi que esse assunto na vida de vocês começou a ressurgir, ou surgir agora há pouco tempo. Mas assim, É olha, duro ser são- exposto a gente publicamente, se expõe, né? Eu tô muito exposto nas redes sociais, a Bárbara cada vez mais, mas a gente é cercado de gente muito querida. Nós não temos problemas de ataques pessoal. Isso é legal. Isso é legal. Assim, Isso cara, é legal. muito selecionado, assim, chega pouco hater, pouquíssimo. E as pessoas entendem, né? É legal isso, porque... A Lara falou assim, sabe qual que é o problema deles? É que eu falo as coisas e sou cancelada, sou xingada. A Lara, pra quem não conhece, é a Lara Nesteru, amiga nossa. E aí ela fala assim, mas você fala bonitinho, as pessoas... Você fala bonitinho o que eu falo. Exato. E as porque pessoas acham legal. Uma das coisas... A gente tentou trazer a Lara pra cá, mas a Lara ficou famosa. Mas na época ela nem estava tão famosa. Não sei se você lembra de um vídeo dela falando que ela não contrataria Nossa mulher. Senhora. Você lembra dessa história? Mas a Lara respondeu Sim. no Ministério Público. Ah, você tá brincando, isso eu não sabia. Mas nesse momento... Ela teve que se, aspas, retratar. Esse Brasil é uma fábrica. E onde que existe liberdade de expressão nesse país? Se vocês conseguirem me explicar, porque eu até hoje não sei. Mas eu me lembro dessa história, porque ela me marcou, porque a Fernanda, minha esposa, é apaixonada na Lara. Por conta de vida saudável, emagrecer, aquelas coisas. Lara é um fenômeno. É um fenômeno, né? E eu, aquele meu jeitão de vida, empresário, trabalhando, quem que é, quem que não é, aquela coisa e tal. E um dia ela mostrando, olha o que a Lara falou, Rodrigo, tem as coisas de maluco que você fala, ela falou. Aí eu falei, opa, passa pra cá. Já gostei dessa moça. E aí eu falei assim, mas você vê um trabalho dela, que quantas pessoas não pararam para pensar a respeito? É uma quebra de paradigma isso, porque nós somos, eu digo, nossa geração, né, Denis, a gente nasceu num século social-democrata. Totalmente. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a ler o Ação Humana, e eu começava a falar com meu pai, faleceu uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e ele ficava com uma cara do tipo assim, esse menino tá possuído. Ele teve um dia que ele falou assim, Rodrigo, é você mesmo? Eu falei, não pai, faz todo sentido isso aqui, é que você não tá entendendo. Mas eu entendia que uma pessoa que passou 50, 60 anos bebendo de uma sabedoria social-democrata, é difícil você sair disso. Não consegue. E É muito sedutor. É muito. É muito sedutor. É muito ruim você enfrentar as dificuldades de marcar posição contra esse tipo de coisa, porque a social-democracia, o coletivismo, o populismo, esses ismos, eles tocam muito elementos da emoção, né? Eles tocam muito o coração das pessoas. Então você diz assim, saúde gratuita, universal. Quem seria contra isso? Quem seria contra isso em sã consciência? Aí você diz assim, lindo, quem paga? Exato. Em que condições? E aí eu tenho que te dar uma notícia ruim. Não tem como. Impossível. Ainda que você registre isso na Constituição, no papel, saúde, educação
gratuita e de qualidade. Bom, primeiro que gratuita e de qualidade são dois termos problema que não vão juntos. Mas não acontece. Então não adianta você fazer uma carta de utopias achando que essas utopias passam a ser realizáveis porque elas estão no papel. Então eu finjo que dá. Coloca o social na frente da palavra. Colocou o social na frente da palavra, as luzes se acendem, as brabuletas saem do jardim. Não, a galera gosta de cair nessa historinha, né? Eu acredito que isso seja muito aquele negócio de livrinho de romance, eles viveram felizes para sempre, né? Ninguém envelhece. Ninguém chega em casa e o marido tá lá, sentado. O Roberto Campos comia o fígado do Ulisses, que foi um safado da maior qualidade. Comia o fígado dele e falava, olha, não se faz Constituição dessa maneira. E quem vai pagar, né? Não se faz Constituição dessa maneira. É uma carta de utopias, de efemérides, e tá aí, Constituição cidadã. Faz-me rir. 1 milhão de direitos, dever nenhum, e ninguém diz de onde sai o dinheiro. Bom, nós estamos chegando quase no nosso finalzinho. Agora eu vou deixar só a Bárbara. Não, a Bárbara vai falar também, mas só para a gente entender uma coisa profunda que a gente viu na apresentação, mas entre o porquê que o objetivismo ele é uma corrente diferente do que nós conhecemos como liberalismo minarquista e libertarianismo. O que o objetivismo difere dessas duas coisas, Denis? Se é que difere em algo. Difere. Olha, assim, vamos lá. Difere tecnicamente, no nível conceitual mais profundo, talvez por é complicado dizer isso, mas eu vou dizer isso. Talvez por uma espécie de preciosismo da Ayn Rand, no momento em que ela rompe com o Rothbard. Quando ela rompe com que ele foi considerado o pai do anarcocapitalismo, então ela vai dizer que esses libertários, na verdade, esses anarcocapitalistas são hippies de direita. São hippies de direita. Eles brincam com a ideia de construir sociedade em função de gostos. Não, microcosmos, né? Uma pequena cidade aqui, ali, nela pode abortar, na outra não pode abortar, aqui a gente pode matar, ali não pode matar. Ela fala assim, o uso ajustado da razão não é um uso que leva também a esse grau de permissividade da construção da sociedade. Então, a razão bem aplicada, a razão no universo de compreensão da realidade, ela estabelece certos parâmetros e certas luzes que não vão desembocar no tudo vale, que era o modo mais ou menos como ela via o libertarianismo. Então, ela vai dizer, há um elemento de irracionalidade no libertarianismo, com o qual eu não posso concordar. Mas quando você vai aos outros elementos... Não é um vale tudo, né? Não é um vale tudo. Não é um vale tudo. Mas é uma questão conceitual. É uma questão conceitual filosófica que para nós ela não tem nenhuma importância. Assim, mas se eu pudesse falar para as pessoas, eu diria assim, o correto é o objetivismo de Rand. O correto no sentido assim... da base filosófica, daquilo que é você ter liberdade, jamais usar o princípio da não agressão no último extremo de caso. Certo. Né? E aí, o que o libertário, o anarcocapitalista vai dizer é o seguinte, mas vai existir aquele que age e precisa ser punido, e aí cria-se todo, vamos dizer assim, seria a tese purista do que seria a liberdade de fato, seria o objetivismo, e acredito que Hoppe, né, no Democracia, o Deus que Falhou, colocando aquelas coisas do Velho Oeste, até como uma sociedade anarcocapitalista perfeita, no caso. Sim. Eu acredito que seja assim, um tenta aplicar, e obviamente que aplicar num meio onde as pessoas são completamente variáveis, cria-se erros de sistema, que é o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Sim. E o objetivismo é assim, a essência que a gente devia seguir como meta purista. Não é isso? Por assim dizer, tentando traduzir para as pessoas. Em alguma medida é isso mesmo, Mas eu gostaria de insistir nesse ponto. Eles têm em comum defesa da propriedade privada, defesa das liberdades individuais, anti-pautas coletivistas, liberdade de expressão. Só que o que acontece de diferente entre um e outro é exatamente o quê? Os libertários, de modo geral, eles vão entender que
o uso subjetivo da razão e a defesa da propriedade privada acaba numa espécie de múltiplas configurações de vida social. Quer dizer, tem coisas ali que nós poderíamos considerar irracionais? Sim, mas se é uma irracionalidade compartilhável por um grupo que está numa certa sociedade, que fique assim. A Rand, ela já é uma defensora de uma condição, você tem toda a razão, praticamente heróica do sujeito. Exato. Então ela projeta um indivíduo e diz assim, ó, isso aqui é o ideal. Eu sei que o ideal e o real, eles vão ter que negociar. Eu gosto de colocar assim, porque as pessoas olham, a gente olha para tudo isso com um deleite, né, filosófico e tal, mas quem nos assiste normalmente está pensando assim, o que esse povo pode estar falando? Para quem não entende, o objetivismo na minha concepção seria, do mesmo jeito que de um lado tinha a Internacional Comunista, nós temos o objetivismo de Ayn Rand. Seria o mundo perfeito do lado das liberdades efetivas, sem coletivismo nenhum. Sim. E existe um trânsito muito grande entre tudo isso, e aí o libertarianismo está nesse modelo. Ela tem uma entrevista na Playboy que trata disso. Ela tem uma entrevista nos anos 60 na Playboy. Você lembra que eu comprei a revista, até eles falavam, você estava querendo ver a Rand pelada? Não, foi só uma entrevista da Rand. E nos anos 60... Até porque dos atributos que ela tinha, esse não era o melhor, né? Não. E o bom foi ele me ligar do aeroporto falando assim, amor, comprei uma Playboy. Por que você tá me contando isso agora? E eu paguei R$550 Era uma na edição Playboy. Era uma edição histórica dos anos 60. Cara, sem uma dobra, sem um negócio perfeito. 10 anos atrás. E ele me falou isso, eu falei, você pagou R$500 numa Playboy? Poxa, isso dava pra você sair com a moça da capa da Playboy. Não com essa. Com essa só posso ler. E a Playboy, pela Playboy, era muito sem graça, né? Dos anos 60. Super! Era um A parte boa era... Parece coisa que você vê em novela. Moças de biquíni. Fica mais perto do microfone aqui, amor. Moças de biquíni. Moças de biquíni. É um negócio assim. No máximo. Bom, Mas eu tava dizendo da entrevista que ela deu. Por que eu tava falando da entrevista que ela deu? Que ela fala da vida política. Ela fala o seguinte, cara, olha, isso aqui é um balizamento. Quer dizer, é coisa para nos inspirar no nosso dia a dia. Na vida política, você vai ter que fazer isso gradativamente, desde que você não se deixe corromper nos princípios. Então, não é que a gente não vá aqui e ali ser obrigado a negociar com os coletivistas, mas são os termos com os quais nós vamos negociar com os coletivistas. isso é uma coisa muito bacana, né? No sentido de que você esteve em Brasília, viveu esse arcabouço todo e com certeza não foi algo engessado. Você entendia que existia esse intervalo. Exatamente. Você acha que isso fez com que Rand partisse, porque grande parte do sucesso dela são os romances. Sim. E romance é uma coisa etérea, uma coisa que, né? Você acha que a filosofia, no sentido mais puro do objetivismo, levou Rand a ser uma romancista de sucesso? Ela escreveu romances sem saber que ela seria uma filósofa. Tá. Ela escreveu romances a partir de... E ela começa a construir personagens e ela começa a perceber a característica heróica desses personagens. Nós temos documentos de que ela, menininha ainda, você lembra dessa história? Ela ainda nem adolescente, acho que ela tinha 8, 9 anos, idade da sua filha. Uhum. Ela escreveu historinhas nas quais ela era uma defensora da liberdade. Então, tem ela era a heroína da... Ela era a heroína do negócio e tal. Tem essa pegada que... E aos poucos, então, vai caindo uma ficha. E aí você tem o papel importantíssimo de outras pessoas que circulavam no meio dela e dizerem assim, aqui há filosofia, que isso aqui não é só literatura, só aspas, né? Isso aqui não é estritamente literatura, tem muita filosofia aqui. Quando ela publica a Revolta de Atlas, que é o livro dela, o best-seller e tudo... Os Estados Unidos é o segundo... Só perde para a Bíblia, não é isso? A Biblioteca do Senado norte-americano fez uma pesquisa de influência. Ela fez uma longa pesquisa de influência e ele foi considerado o segundo livro mais influente dos Estados Unidos, perdendo para a Bíblia. E o Rothbard escreveu para ela, o Mises escreveu para ela dizendo o seguinte, olha, que coisa extraordinária nós temos aqui.
E o Rothbard ainda fala, eu tinha o maior preconceito com romance, e você fez com que eu entendesse a profundidade filosófica que pode ter um romance. Então, ali nós temos a filosofia, só que tem uma coisa, Platão escreveu diálogos que são peças de teatro. E partiu da onde ela entender que ela era realmente uma filósofa? Ela chegou a entender isso? Entendeu. Em vida? Entendeu. Ela teve uma conversa com... Nathaniel Branden. O Nathaniel Branden foi fundamental, que foi primeiro um discípulo dela, um cara bem mais jovem do que ela, foi um discípulo dela e tal. Depois eles chegaram a ter um caso, entenda-se, com a permissão dos cônjuges. Eles chegaram na bruta, falando assim, tô querendo sair aqui, tudo bem, tiveram um caso. É muito libertário isso. Eu jamais chegaria nesse ponto. Também não tem esse desprendimento todo, não, viu? Essa hora eu sou meio conservinha, viu? Sim, mas a gente não pode falar que foi traição. Não, de jeito nenhum, não. Combinado não é caro. Exato. Exatamente. E que então ela tinha um grupo chamado O Coletivo, que era o nome era uma piada, que inclusive tinha o Alan Greenspan, que foi presidente do FED. Salvou o Bill Clinton quando deu aquele rolo todo, e o Bill Clinton falou assim, hipoteca 2 vezes os imóveis. Salvou ele do impeachment no Senado. Lembra que o Alan Greenspan, eles falavam que seria o presidente da Casa da Moeda hoje? Do FED. Sim, presidente do FED nessa época. No Brasil seria o Banco Central. Banco Central. Eu tô com Casa da Banco Central. Eles falavam que ele não podia dormir, porque se ele dormisse o mercado caía, quebrava tudo. Era o cara que mantinha o negócio na crista da onda. Ele fazia parte do coletivo. O próprio Rothbard fez parte do coletivo. Essa do Alan Greenspan para mim é uma novidade. Grandes nomes fizeram parte do coletivo. Então, que começaram a entender que ali existia uma Isabel Patterson. Isabel Patterson foi uma grande escritora ao lado de Ayn Rand no mesmo período, uma das grandes defensoras das liberdades nos Estados Unidos. Ela chegou na Rand e falou, isso aqui é original, isso aqui que você está fazendo é uma coisa profundíssima. E é legal, porque depois que ela lançou os romances, ela começou a escrever livros de filosofia, não mais em forma romanceada, aí textos conceituais mesmo, textos difíceis até, assim. Ela criou a técnica dela, né? Aí ela vai entender o arcabouço filosófico que tinha ali por trás. Cara, entender Rand muda a vida. Eu sei disso porque sei no seguinte sentido, sou apaixonado pelo objetivismo, assim como pelo anarcocapitalismo, eu gosto muito de ler, mas no final do dia eu me coloco no lugar de sermos conservadores no nosso dia a dia. Não queremos repartir o que é nosso. Mas isso é um papo por uma outra visita do Denis e da Bá aqui. Antes de começar a mostrar os presentes que nós queremos entregar pro Denis, e eu sei que é uma só carne, o que é pro Denis é pra Bárbara, ganhou uma trufa de Araçatuba. Eu tenho que fazer menção aqui, a trufa da Betinhas, a Gabi Bernardes mandou. Muito obrigado, Gabi, por esse mimo. Top, não é? Como é que é? Nossa, é vida. E assim, porque como é que foi essa história? O Denis me perguntou, tem um lugar que vende charuto em Araçatuba? Eu falei, não, pera aí. Isso aí. Eu vou pegar o meu e vou escrever um bilhete. Aí eu falei assim, poxa vida, a Bárbara tá vindo. Isso vai ser de muito mau tom. Aí eu catei, liguei lá na sede da loja, falei com a gerente. Quem tem amigo não morre pagão, né? Quem tem amigo não morre pagão. Liguei pra gerente, nem com a dona acabei falando. Aí liguei pra gerente, a gerente falou, Rodrigo, fica tranquilo. Eu vou mandar uma cesta, vou escrever a gerente, mas eu mandei depois mensagem para Gabi, falei, Gabi, muito obrigado, Paraná. Então, assim, a gente está muito feliz de tê-los aqui. É uma honra. Olha, eu já tô vendo o Brasil Paralelo amanhã, bravo. Lara Nesteruk, brava. Os sócios, o Bruno Perini, a Malu Perini, arrancando o cabelo, você quase desquitando, só porque você tá aqui na mesa, viu, Bar? Viu só, Malu? Ó, queria te entregar isso aqui, Denis. É só um presentinho, mas muito mimo, bobo, assim. Mas espero que você coloque na chave da moto um chaveirinho que a gente mandou fazer, muito legal para todo mundo. Aí é o broche do Ilan. Maravilha. Tá? Maravilha. Quando eu fui em São Paulo, vocês me deram o broche do Mises Brasil. Então, sim, top. Sim.
Que lindo. Você sabe que a gente não veio de moto porque avisaram que ia ter uma tempestade. chuva, né? Eu falei, bom, tempestade Que é não melhor vir de teve. moto. Mas foi bom também que a gente trouxe os Os livros, perfeito. Maravilha. A canetinha, que é só um brindezinho. Muito obrigado. Eu coloquei dentro da caixinha um folheto 10x15 foi do Sim. convite para você guardar nas suas coisas. Muito Tem obrigado. no formato Colocaram A4. no nosso quarto. Tá nos quartos. Ah, não, mas isso aí é que isso aí eu criei um sistema de divulgação. Então todos os quartos têm, do hotel inteiro. Sério? É sério, que sério. máximo. E ficou muito lindo. Também trouxe 2 livros que a gente ganhou Sim, do evento do Cabreira, que foi alguns dias atrás. Grande Cabreira. Grande Antônio, um lutador pela liberdade Sim. também. A Pobreza das Nações, Esse uma livro é solução sustentável. sensacional. E o livro que ele escreveu, Liberdade, Liberdade. E ele é um dos autores Que é desse dele, livro, né? que é dele William. também. Uhum. E, por fim, Muito o obrigado. quadro de membro honorário Isso aqui é maravilhoso. do Instituto Liberal da Alta Deixa eu mostrar Noroeste. aqui na Coisa Ó, mais na linda. câmera. Tá aqui? Denis, isso é uma honra pra gente. Não, a honra é minha. Maravilhoso. E você é um cara muito querido. A Um gente lugar sabe que a especial luta, em Má, casa. não é fácil, né? Assim, lutar pela liberdade, eu sei o tanto que eu sofri aqui num espectro municipal. Nossa. Eu imagino o que você não tenha vivido num espectro muito maior. Eu sou professor universitário de uma federal, meu amigo. Mas eu me lembro que eu convivi no meio acadêmico. Dentro das 3 irmãs aqui, eu sei defender qualquer coisa meritocrática. Eu nunca me esqueço. Tinha uma fundação lá em Ilha Solteira para os professores poderem fazer serviço privado. E você tinha que dar uma burlada maluca nas coisas para o cara poder ganhar. Não é assim? Cara, eu vou te falar, o público, o coletivista, ele é, antes de mais nada, um hipócrita. Fim. Né? Acabou, tá resolvido. É controle. E é o seguinte, se tá bem pra mim, tá beleza. Exatamente. Tá passando. É isso? Agradecer Télios, agradecer M. Oliveira, agradecer Hotel Mariá e Gamatec, que está desde aqui do comecinho junto com a gente. Quem quiser camisa da Aya, procura o Ilan. Parabéns pelo trabalho. Muito Excelente, obrigado, altíssima Denis. qualidade, Parabéns. continuem, nós precisamos muito. Muito sucesso. Talvez as pessoas não entendam o quanto nós precisamos. Muito obrigado. Então fica o convite, porque senão os caras da casinha aqui acabam me batendo no final. Sigam-nos nas redes sociais, na nossa página do Ilan, www.institutoilan.org.br. Você encontra o quê? Lá como se associar, se tornar um membro estatutário do Ilan. Mas antes disso, quer namorar um pouco? Chama a gente lá no Instagram, acho que no Instagram tem um botãozinho lá que Direct Messenger, chama, colocamos no grupo, dá aquela namorada, vai entender o que é a Sente o liberdade. clima. Sente o clima, Sim. né? É assim que ganha o namoro, Bar? É, desse jeito. E aí vai fazer parte daqueles que lutam pela liberdade. E no Instagram é Ilan Instituto, no Twitter é Instituto Ilan e segue a vida. Foi um prazer enorme, vocês não têm noção do que é ter esse pessoal aqui em Araçatuba. Muito obrigado, Denis, muito obrigado, Bar. Pra todos Obrigada, vocês. obrigada demais. Tchau, Até tchau. mais.